Bem, pessoal, nesse segundo vídeo nós vamos entrar agora sobre os regimes tributários. Nós vamos falar especificamente sobre dois deles, o lucro real e o lucro presumido. No terceiro vídeo, então, nós falaremos sobre o Simples Nacional. Muito bem, falando sobre o lucro real, né, que é um dos sistemas tributários, dentro do sistema tributário é um regime tributário, ou seja, a qual as empresas, lembrando que no caso do lucro real, algumas empresas não necessariamente são optantes, algumas inclusive são obrigatórias. Já no lucro presumido, algumas empresas, né, de acordo com o faturamento, a gente vai perceber, pessoal, que os regimes tributários levam sempre em consideração o quê? O faturamento da empresa. Tá certo? Uma grande característica do lucro real é o seu faturamento. O lucro real pode optar pelo lucro real as empresas, né, cuja receita total no calendário anterior seja superior a 78 milhões. Então, ou seja, se a empresa atingiu 78 milhões de faturamento no ano anterior, acumulado, né, ela é obrigatória a enquadrar-se no sistema tributário do lucro real, independente de qual for a sua atividade. No entanto, a gente precisa entender que existem algumas empresas que, independente do seu faturamento, pode ser inclusive inferior a 78 milhões de reais, ela é enquadrada obrigatoriamente no regime tributário. E quais são essas empresas? Cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimento, banco de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedade de crédito, financiamento e investimento e sociedade de crédito imobiliário. Ou ainda, quem tiver lucro, né, de rendimentos ou ganho de capital oriundos do exterior. Então perceba, né, que o regime tributário denominado lucro real, ele é obrigatório para empresas desse ramo ou ainda para empresas que têm faturamento superior a 78 milhões. Veja bem, olha só aqui, lucro real, está vendo aqui do lado? Empresas que têm um lucro superior, que tenha faturamento superior a 78 milhões de reais, tá certo? Ela é obrigada a se enquadrar, tá certo? Fica aí só o lembretezinho sobre a questão das empresas que são obrigadas, tá certo? Agora, você quer optar pelo lucro real e você não atingiu, você pode, né? É uma opção, independente de qualquer ramo. Deixa uma coisa bem clara, dentro, né, do Código Tributário Nacional, existe lá o livre-arbítrio para o empresário, né, escolher o sistema, dependendo, né, da situação. A gente vai ver que alguns não, ele é exclusivo para aquele sistema. Mas aqui, qualquer empresa então que tenha faturamento inferior a 78 milhões pode optar pelo lucro real. Mas será que vai ser o mais interessante para a empresa? Por isso a questão de planejamento tributário. Porque de repente, para aquela empresa não seria interessante, hipótese alguma, trabalhar em cima do lucro real. Tá certo? Aí a gente vai entender qual que é a base de cálculo do lucro real, tá certo? A base de cálculo do lucro real, ela é calculada da seguinte forma: eu tenho o lucro líquido contábil, né, e aí eu coloco as adições, tiro as exclusões e chego no lucro ajustado, com as compensações, ou seja, aquilo que eu comprei de uma outra empresa, faço aqui no caso esse crédito, abate, e aí então eu chego em cima do lucro real. Ou seja, a base de cálculo da empresa não é o seu faturamento bruto, e sim o lucro, né, tirado ali as adições, as exclusões, o que nós temos de compensações, chega-se no lucro real. E aí, em cima dessa base de cálculo, nós vamos calcular os dois principais impostos, que é o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, né, que aí vocês estão vendo aqui do lado, lucro real, a alíquota que vai ser aplicada em cima, né, dessa base de cálculo, está aqui, imposto de renda pessoa jurídica, 15%, tá certo? E a contribuição social, no caso, 9%, que está aqui do lado também, tá vendo? Imposto de renda e contribuição social, mostrado aqui para vocês, imposto de renda 15% e contribuição social 9%, tá certo? Um outro grande detalhe do imposto desse regime tributário é que ele pode ser recolhido de duas formas, né? Se a empresa pode ter as opções de escolher trimestralmente ou anualmente, uma vez por ano, ou então a cada 3 meses. Também é uma opção que o empresário pode estar fazendo. Perfeito? Muito bem. A respeito de cálculos, tá? Eu vou ter que me abster, porque eu estou sem um recurso que pode realmente fazer simulações de cálculos. Nós já fizemos alguns cálculos em sala de aula, acho que vai ficar fácil de entender.
Mas numa oportunidade, quem quiser realmente pode estar postando aí pra gente, que a gente manda. Posso mandar alguns cálculos sim, alguns testes, perfeito? Muito bem. Agora, fechado o lucro real, então, né, bem tranquilo. O lucro real são aquelas empresas. Quais são as empresas que são obrigadas? Né? Bancos e as empresas que têm faturamento superior a 78 milhões de reais. Tá certo? Ou ainda, nós temos que essas empresas que são optantes do lucro real, ela vai escolher se a arrecadação vai ser trimestral ou anual. Em cima da base de cálculo desse lucro, vai se colocar 15% de imposto de renda e 9% da contribuição social. Pronto, acabou aí. Não é tão difícil. Né? E aí agora nós temos o lucro presumido. O lucro presumido, olha só o nome, lucro presumido. Porque lá no lucro real é de fato qual vamos tributar em cima do lucro real da empresa. No lucro presumido já é diferente. O governo tem uma tabela, essa tabela aqui vou estar mostrando para vocês aqui do lado, né? Está vendo aqui? Existe uma tabela que dependendo do ramo, está aqui, dependendo do ramo, nós temos valores diferentes para se encontrar o quê? A base de cálculo. Enquanto que no lucro real eu já tenho valor, no lucro presumido eu vou presumir, ou seja, eu vou fazer uma presunção de qual deveria ter sido o lucro daquela empresa, para então a partir daí eu calcular o imposto. Então eu encontro através de um percentual para encontrar a base de cálculo. Então esse percentual que vocês estão vendo aqui não é o percentual do imposto, é o percentual em cima do faturamento bruto que eu vou agora buscar a base de cálculo para então calcular o imposto. O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Tá certo? Nós temos que essa tabela, né, das empresas do lucro presumido, dependendo do ramo, né, que ela atua, nós temos um percentual. Né? Perceba aqui então. Aí, depois de feito isso, vai ter também percentuais diferentes, tá certo, para os impostos, que já está nessa segunda tabela aqui do outro lado. Então perceba, né? Depois que nós vimos ali quais são as tabelas de lucro presumido, para se presumir o lucro, agora sim eu vou aplicar as alíquotas de acordo, né, com esse ramo de atividade dessa empresa. Então perceba que nós temos uma alíquota para o imposto de renda e uma alíquota para o imposto da contribuição social sobre o lucro líquido. Tá certo? Então perceba que esse imposto, lucro presumido, ele já é um pouquinho mais complexo que o lucro real. O lucro real não, você tem lá a base de cálculo, você vai em cima dele, aplica o imposto de renda e aplica a contribuição social. No lucro presumido, você consulta ainda uma tabela para saber aonde que aquela empresa se enquadra, tá certo? Você busca nessa tabela qual é o lucro presumido, então você encontra a base de cálculo. Feita essa base de cálculo, você vai pegar a tabela a qual aquela empresa se enquadra, para então, a partir daí, calcular-se, né, o lucro, o valor dos impostos, o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social. Perfeito? O lucro presumido, esse já é para empresas que têm um faturamento abaixo de 78 milhões. Né? Por quê? Acima de 78 milhões, quem é? Lucro real. Então aquela empresa que tem faturamento até 78 milhões, ela pode se enquadrar onde? No lucro presumido. Agora, se for acima, ela já não tem alternativa. Ela é obrigada a ir lá para o lucro real. E um outro grande detalhe, nós vimos lá no lucro real, que as empresas que têm aquele tipo de atividade, bancos comerciais, caixas de investimento, bancos de crédito, essas empresas, ou ainda empresas que tiveram ganho, né, com suas vendas ou comércio de produto e serviço no exterior, essas não. São obrigatórias, por mais que tenham tido faturamento inferior a 78 milhões. Então, uma grande diferença de lucro real e lucro presumido é o faturamento. Acima de 78 milhões, lucro real. Abaixo, lucro presumido. Agora, caiu para o lucro presumido, temos que ver qual é o ramo que a empresa atua, para a partir daí eu saber como que eu acho a base de cálculo, ou seja, como que eu presumo, né, esse cálculo, e aí a partir daí em uma outra tabela, sim, eu vou achar esses outros dois impostos. Perfeito? Lucro real, lucro presumido. Ficou tranquilo? Qualquer dúvida, então, vamos postar as dúvidas aí que a gente vai conversando, beleza? Vamos ao próximo, que é Simples Nacional.